Memórias doces que transformam seu coração em um refúgio de paz e consolo. Na pequena vila de Maré Alta, onde as ondas sussurram segredos sob o pôr do sol, Clara era conhecida por suas mãos habilidosas que moldavam a argila com o mesmo carinho que desenhava suas lembranças. Mas tudo mudou após a partida de seu pai. A tristeza de sua ausência a envolveu como uma neblina pesada, isolando-a em um casulo de solidão. No ateliê à beira-mar, cercada por peças de cerâmica coloridas que pareciam gritar em meio ao silêncio, Clara se perdia em memórias de risadas e histórias contadas na sombra do carvalho. Um dia, enquanto arrumava o local, suas mãos tocaram algo diferente. Uma caixa antiga, coberta de poeira, chamou sua atenção. O coração disparou. Ao abrir, encontrou cartas amareladas, bilhetes rabiscados. Eram fragmentos de sua infância, recheados de promessas e sonhos que seu pai havia feito. A cada leitura, um nó se formava em sua garganta. Um bilhete em especial mencionava um G. Clara sabia que havia um mistério a ser desvendado. Com cada carta surgiam perguntas. Onde estaria aquele evento prometido? O que alguém tão querido escondia ou deixava para trás? A curiosidade a empurrava para além da dor, despertando uma chama de esperança que julgava extinta. O som das ondas tornava-se um chamado, a busca por respostas, algo que ela precisava fazer. Foi nesse turbilhão de emoções que Pedro, um jovem pescador da vila, entrou em cena. Seus olhos brilhavam como o mar sob a luz do sol. Ele sorria com a confiança de quem sabia que os dias melhores logo chegariam. Suas gentilezas eram como brisas suaves que desmanchavam os medos de Clara, e a cada encontro ela sentia suas convicções sobre amor e amizade se desmoronando como areia na maré alta. O toque de suas mãos, ao passar um vaso recém-feito, os risos compartilhados em meio a histórias sobre redes e peixes, tudo isso a fazia se sentir viva de novo, mas Clara hesitava. Desenterrar o passado poderia lhe oferecer. A brisa suave que entrava pela janela parecia sussurrar respostas, mas ela estava com medo. Medo de que, ao se aprofundar no passado, o presente que tentava construir com Pedro pudesse desmoronar. Ela fechou os olhos, respirou fundo e decidiu. Era hora de descobrir a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo, o coração disparado na expectativa. A decisão que tomara em... As cartas em sua mão pareciam pesadas como pedras, mas também levemente suaves, como promessas renovadas. Com um fio de esperança brotando dentro de si, decidiu que iria àquela data misteriosa que seu pai deixara registrada. Era hora de descobrir a verdade. Nos dias que se seguiram, Clara conversou com Pedro, compartilhando uma parte de sua busca. Seus sorrisos eram mais frequentes e uma química formidável estava crescendo entre eles. Mas uma sombra de ansiedade a acompanhava. Ele estava sempre pronto a apoiar suas investigações, mas Clara manteve os detalhes mais escabrosos sob suas chaves. Afinal, dúvidas e incertezas deixavam seu peito apertado. Então, a reviravolta veio de forma abrupta. Numa manhã ensolarada, enquanto procurava mais pistas entre os pertences de seu pai, Clara recebeu uma ligação. Uma voz grave e estranha, do outro lado da linha, a deixou inquieta. Clara, é sobre seu pai.
Precisamos conversar. A chamada caiu e o número era desconhecido. Seu estômago. Desacreditando no que ouvira, ela resolveu ir à pousada que tantas vezes havia sido o local de encontros da família. Ao chegar, o velho proprietário, o Sr. Rufino, parecia ainda mais pálido do que de costume. Ele se aproximou e disse, com voz trêmula: Clara, você precisa saber. Seu pai tinha um segredo. O eco daquelas palavras gritou em sua mente. Um segredo? Ela perguntou, sem saber se estava preparada para o que viria a seguir. Rufino hesitou, como se cada palavra estivesse drenando sua energia. Ele não apenas moldava a argila, mas também a verdade. Clara não entendeu, mas a expressão de Rufino dizia que havia mais. Você precisa ir até a casa da praia. Veja com seus próprios olhos. Macros na mente de Clara se agitaram. A casa da praia era o local onde tantas memórias foram construídas. O que poderia estar escondido ali? Munida de coragem e nervos à flor da pele, ela se despediu e decidiu ir imediatamente, com a caixa de cartas em mãos. Ao entrar na casa familiar, um odor de madeira envelhecida a envolveu. O espaço estava quase igual ao que se lembrava, mas muito do calor e da vivacidade agora estavam ausentes. Seus passos ecoavam pela casa vazia enquanto ela seguia até o ateliê do pai. Ao abrir a porta, um fundo de cal e uma desordem de utensílios deixados ali ressoavam uma nostalgia profunda. Foi quando a luz do sol entrou timidamente por uma janela quebrada e atingiu algo no fundo da sala. Um baú. Era semelhante ao que seu pai costumava utilizar para guardar suas ferramentas. A curiosidade a consumiu enquanto se aproximava. Ao abri-lo, uma onda de emoções a invadiu. Mas não foram apenas lembranças. Havia documentos, fotos e um diário. Mas o que fez seu coração parar foi um retrato de um homem muito. Quem é ela? Sussurrou, mas a resposta parecia dançar entre as sombras do passado. A confusão tomou conta, enquanto ela folheava as páginas em busca de respostas. Era um diário de viagens, escrito em data que não se alinhava com suas memórias. Imagens de lugares distantes e situações inusitadas, depoimentos que apunhalavam suas lembranças. O chamado a trouxe de volta ao presente. Era Pedro, parado na porta com uma expressão de preocupação. O que está acontecendo? Ele se aproximou e viu o conteúdo no chão. O que se seguiu foi uma onda de perplexidade evidente em seu rosto. Diga-me que isso não é o que eu estou pensando. O coração de Clara disparou. As palavras de Rufino, a voz misteriosa ao telefone, tudo começou a formar um emaranhado de segredos e revelações que desafiavam suas percepções. Aquela mulher na foto tinha um olhar que misturava intensidade e dor, e à medida que a verdade se desenrolava, Clara sentia que seu mundo e sua conexão com Pedro estavam prestes a mudar para sempre. Precisamos descobrir a verdade, disse Pedro, preocupado. Mas Clara já temia que, ao fazer isso, tudo a que havia se apego fosse desmoronar. Com uma mistura de medo e curiosidade, ela sabia que a busca por respostas apenas começara e que nada seria como antes. Clara olhou para Pedro, o coração acelerado, uma tempestade de emoções se formando dentro dela. A expressão de preocupação no rosto dele misturava-se com a ansiedade que a envolvia. Eu não sei o que isso significa, disse Clara, com a voz trêmula, gesticulando para as fotos e documentos espalhados ao seu redor. Pedro se agachou, examinando tudo com uma intensidade quase palpável. Essa mulher, quem é ela? Ele virou uma foto para ela, os olhos fixos no rosto desconhecido. De repente, o telefone de Pedro tocou, cortando a tensão no ar. Ele atendeu, mas logo seu semblante mudou. O quê? Onde?
Ele afastou, sussurrando, a expressão se tornando grave. Clara não conseguiu ouvir o que ele dizia, mas podia sentir a mudança na atmosfera. O olhar de preocupação dele se transformou em algo mais profundo. Algo estava errado. Quando ele desligou, seus olhos estavam arregalados. Clara, precisamos ir. Agora, o pânico na voz dele fez seu coração acelerar ainda mais. O que aconteceu? Ela questionou, sentindo seu peito apertar. É sobre o que eu acabei de descobrir. É o seu pai. Uma onda de insegurança a envolveu. O que é sobre ele? Ela não queria ouvir. Tinha medo de saber. Ele está envolvido em algo muito mais sério do que pensávamos. Ele não era quem você imaginava. Precisamos ir até a cidade. Sem saber o que esperar, isolando o caos interno, Clara pegou a caixa de cartas e seguiu Pedro até a porta. O caminho até a cidade parecia mais longo do que nunca. Ruas familiares agora cobertas de sombras. Ao chegarem à delegacia, a situação estava tensa. Uma multidão de pessoas se aglomerava, entradas lotadas de jornalistas e curiosos. Clara trocou um olhar nervoso com Pedro. Qual é o problema? Ela perguntou, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Um policial saiu da delegacia e as perguntas começaram a pipocar. Clara, você é parente do Sr. Feitosa? Ele chamou. Clara sentiu, o coração batendo descompassado. Venha comigo, é urgente, disse o policial, gesticulando para que ela o seguisse. Pedro estava a seu lado, firme, mas uma nuvem pesada de apreensão pairava sobre eles. No interior da delegacia, um homem estava sentado, visivelmente abalado. Seu rosto estava pálido, o olhar perdido. Mais uma morte relacionada ao caso, o policial informou, mas a mesma frase reverberava na mente de Clara. Morte? Que caso? Ela já estava quase em estado de choque quando olhou para o homem. Uma lembrança acessou sua mente. Ele era alguém que tinha visto na casa da praia. Clara perguntou: Você conhecia meu pai? O homem ergueu os olhos e a angústia se transformou em reconhecimento. Eu sabia sobre o que ele fazia. Não era só cerâmica. A voz dele tremia. Ele fazia parte de algo maior, algo perigoso. Ao ouvir aquelas palavras, Clara sentiu seu mundo desmoronar. E antes que conseguisse processar a informação, um grito ecoou de fora. Ele foi encontrado! O corpo de Feitosa foi encontrado! Uma onda de murmúrios subiu entre a multidão. Clara olhou para Pedro. Ambos estavam apavorados e sem palavras. O que estava acontecendo? É um pesadelo. Clara, Pedro começou, mas foi interrompido quando um repórter gritou uma pergunta terrível. Ele estava envolvido em tráfico de artesanato raro. Era tudo uma fachada. Aquilo foi como um golpe no estômago. A vida que conhecia, as memórias que seu pai havia lhe deixado, tudo poderia ser uma ilusão. Os olhares acusatórios começaram a se voltar para Clara. O calor do julgamento social a envolveu. O que mais estavam escondendo? Pedro segurou sua mão, mas ela podia sentir a hesitação dele. O que significava isso para eles? Precisamos descobrir a verdade, disse Pedro, com um tom de urgência. Mas Clara estava paralisada, meramente acomodando novas palavras em sua mente. O que era real? Quem era ela realmente? As respostas estavam mais distantes do que antes, deixando um buraco na realidade que construíram. O que mais o seu pai esconderia? O que mais poderia ser verdade? A busca apenas começava. Clara estava paralisada, absorvendo o que acabara de ouvir. Os olhos dela se fixaram em Pedro, enquanto a confusão se transformava rapidamente em medo. O peso das palavras "tráfico de artesanato raro" ecoava em sua mente. Mas havia algo mais, algo que ela sentia nas sombras da mente, uma presença ameaçadora que começava a revelar sua verdadeira face. Precisamos sair daqui, whisper de Pedro, puxando-a pela mão. A multidão rugia fora da delegacia,
Mas Clara se sentia isolada em um redemoinho de emoções. O homem pálido que havia reconhecido seu pai estava se levantando. Sua expressão misturava dor e desespero. Clara, seu pai, ele realmente estava envolvido. A voz dele era um lamento, e Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Então, como se as sombras cedessem espaço para a luz, uma figura conhecida apareceu na porta da delegacia. Era Sofia, a melhor amiga de Clara. Com os cabelos desgrenhados e os olhos avermelhados, parecia ter corrido. "Clara!" ela gritou, atravessando a multidão. "Eu precisava te encontrar. É urgente!" O coração de Clara disparou. O que está acontecendo? Ela mal conseguia processar a presença de Sofia. "Você não vai acreditar no que eu descobri." Sofia respirou fundo, parecendo insegura. Seu pai não era apenas um artista com argila. Ele participou de uma organização secreta. Algo que vai muito além do que você imagina. Pedro apertou a mão de Clara, preocupado. "O que você quer dizer com isso?" Sofia olhou ao redor, como se temesse ser ouvida. "Eu ouvi uma conversa. Alguém mencionou que seu pai tinha contatos em lugares perigosos. E mais, houve alucinações sobre um contrato. Um artefato essencial que ele escondia." "Artefato?" Clara murmurou, sua mente girando. Podia sentir o chão tremer sob seus pés, como se a realidade estivesse mudando a cada palavra. "É mais do que uma peça de arte. É algo que ela realmente sabia sobre seu pai." Todas as memórias felizes estavam se desmanchando lentamente. O homem que moldava a argila agora parecia um desconhecido. O nó na garganta cresceu, enquanto a dor pulsava em suas veias. "Clara!" Pedro a chamou. Ela olhou em seus olhos, buscando consolo. "Precisamos saber quem mais está envolvido com isso. Precisamos procurar respostas." Mas antes que pudesse responder, um alvoroço na entrada da delegacia interrompeu tudo. O homem que havia falado antes, o que parecia reconhecer seu pai, caiu ao chão gritando. "Ele não deveria estar aqui. O que você fez?" Todos voltaram-se para a porta e então um grupo de homens entrou, vestidos de forma formal, mas com um olhar frio que parecia cortar a atmosfera. "Precisamos de informações sobre Feitosa", um deles declarou, enquanto seus olhos escaneavam a sala. "E precisamos de Clara." O coração de Clara disparou. "Do que você está falando?" "É mais complicado do que você imagina", um dos homens disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Seu pai deixou muito mais do que você pensava. O que ele tinha era muito mais valioso do que você sabe. E agora é seu." A tensão no ar aumentou, e tudo pareceu desmoronar. Clara olhou para Pedro e ele estava visivelmente surpreso. "O que você quer dizer com isso?" ele pediu com a voz baixa, enquanto a multidão murmura em volta deles. Um deles deu um passo à frente e, com um brilho frio no olhar, decidiu falar. "Você está em jogo, Clara. A herança de seu pai não é apenas seus trabalhos em cerâmica, mas um poder que deve ser reclamado. E aqueles que querem isso não vão parar por nada." Os murmúrios tornaram-se gritos. Clara se viu em meio a um furacão, entre a verdade e um passado obscuro. Suas memórias de amor e carinho estavam sendo ofuscadas por algo muito mais profundo. Antes que pudesse processar a avalanche de informações, Pedro agarrou sua mão. "Vamos sair daqui", ele disse decidido. Mas enquanto se moviam em direção à saída, Clara sentiu um puxão, como se algo a segurasse. O olhar do estranho que falara com ela parecia profundamente familiar. E em um instante fugaz, ela percebeu as feições daquele homem. Era a mesma expressão do retrato da mulher que estava na caixa do pai. O frio pela espinha a envolveu. Uma revelação estava prestes a surgir. Clara se virou para enfrentar o olhar penetrante do homem. Sua mente girava. "Quem você é para meu pai?" E antes que ele pudesse responder, os raios de uma sirene cortaram o ar
e o caos tomou conta. A vida que conhecera estava virando uma tempestade, e Clara sentiu que ainda mais do que nunca, a busca por verdade apenas começava. Clara. O ambiente estava opressor, como se o ar tivesse se tornado denso. Mas antes que pudesse formular uma resposta, a situação se transformou em um caos ainda maior. Uma explosão repentina ecoou do lado de fora, fazendo tudo tremer. As janelas da delegacia vibraram e o chão parecia se movendo sob seus pés. O povo começou a gritar, fugindo em todas as direções. Clara, aflita, procurou a fonte daquele barulho, mas a confusão tomou conta. O homem que clamava sobre seu pai caiu ao chão, involuntariamente se contorcendo, como se o impacto da explosão tivesse atingido seu corpo. Clara. Pedro segurou seu braço, puxando-a em direção à saída. Vamos, agora! A urgência na voz dele fez seu coração disparar. Mas, e o que está acontecendo? Clara perguntou, um frio na barriga. Não dá tempo, você vai se sentir mais segura fora daqui. Ele puxou, arrastando-a pela multidão que corria. O tumulto se espalhava. As vozes misturadas tornavam-se um ruído ensurdecedor, e a confusão envolvia os dois como uma tempestade. Mas, enquanto se moviam em direção à saída, Clara avistou uma figura familiar no meio do pânico. Era Sofia, que também estava tentando se afastar da cena. Clara! Pedro! Ela gritou, desesperada, correndo na direção deles. Vocês têm que ouvir o que eu descobri. É muito mais sério do que imaginamos. Mas, antes que pudesse continuar, mais uma explosão ocorreu, dessa vez ainda mais próxima. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Imediatamente, o caos aumentou. As pessoas começaram a gritar e a correr. Clara sentiu seu coração na garganta. Precisamos sair, disse Pedro, puxando-a novamente. Então Clara viu algo que a fez parar. Olhou para o rosto do homem pálido que agora estava sendo cercado por outros. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que causou um arrepio em sua espinha. Você precisa saber a verdade, Clara, antes que seja tarde demais. E com esses últimos gritos, o homem se virou, dando um passo em direção à saída, mas foi interrompido por mais um grupo de homens de terno que apareciam na porta. Eles pareciam mais ameaçadores, a frieza em seus rostos claramente visível. O que está acontecendo aqui? Um deles exigiu. O homem pálido hesitou. Clara, eles estão atrás do artefato. Não deixe que eles o encontrem. Clara e Pedro trocaram olhares atordoados. Artefato? Pedro sussurrou, a expressão de desconforto em seu rosto. Isto não é uma guerra apenas contra seu pai. É uma guerra que envolve você também, gritou o homem, sua voz agora repleta de desespero. Mas antes que pudesse explicar mais, um dos homens de terno avançou, como que respondendo ao chamado do caos. Clara, nós precisamos de você. É uma questão de vida ou morte. As palavras ecoaram como um choque. Do que você está falando? Clara mal conseguia se lembrar de respirar. Em um movimento rápido e inesperado, um dos homens puxou um objeto, um celular que mostrava uma foto. Clara estremeceu ao reconhecer a mulher que estava na imagem e fez a conexão instantaneamente. Era a mesma mulher do retrato que estava na caixa. Ela não é apenas uma ligação do passado, é sua mãe, Clara. As palavras pesadas caíram como uma bomba, levando Clara à beira do desmaio. As memórias que ela pensava ter eram uma ilusão? Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava, a dúvida a consumia. Todos na sala pareciam mais confusos, mais agitados e gesticulavam, mas Clara não ouvia mais nada. Eu não posso acreditar nisso. Meu pai, ele nunca mencionou, porque ele teve que esconder a verdade para te proteger. O homem de terno continuou, o olhar ardente. Precisamos que você venha conosco.
A vida de todos está em risco. Os gritos e o caos ao redor aumentavam, mas no fundo, Clara começou a sentir uma conexão quente com aquelas revelações. Seu coração estava partido, mas havia uma faísca de esperança. Precisava de respostas. O que mais você sabe? Ela perguntou, a determinação renascendo. Mas o que isso significaria para ela e para Pedro? O homem hesitou. A verdade está mais próxima do que você imagina, mas, Clara, haverá mais perdas antes que você descubra tudo. E antes que pudesse mais, uma nova explosão explodiu, desta vez dentro da delegacia, inundando o espaço com fumaça e gritos. Clara e Pedro se agarraram, enquanto tudo ao seu redor se desmoronava. O que acabara de começar parecia muito maior do que suas vidas. Apenas o começo de um turbilhão de segredos, e Clara sentia que não havia como voltar atrás. Clara estava paralisada, absorvendo o que acabara de ouvir. O peso das palavras tráfico de artesanato raro ecoava em sua mente. Ela não conseguia pensar com clareza. O olhar se fixou em Pedro, que estava tão surpreso quanto ela. O ambiente estava opressor, como se o ar tivesse se tornado denso. Mas antes que pudesse formular uma resposta, a situação se transformou em um caos ainda maior. Uma explosão repentina ecoou do lado de fora, fazendo tudo tremer. As janelas da delegacia vibraram e o chão parecia se movendo sob seus pés. O povo começou a gritar, fugindo em todas as direções. Clara, aflita, procurou a fonte daquele barulho, mas a confusão tomou conta. O homem que clamava sobre seu pai caiu ao chão, involuntariamente se contorcendo, como se o impacto da explosão tivesse atingido seu corpo. Clara, Pedro segurou seu braço, puxando-o em direção à saída. Vamos, agora! A urgência na voz dele fez seu coração disparar. Mas e o que está acontecendo? Clara perguntou, um frio na barriga. Não dá tempo, você vai se sentir mais segura fora daqui. Ele puxou, arrastando-a pela multidão que corria. O tumulto se espalhava. As vozes misturadas tornavam-se um ruído ensurdecedor, e a confusão envolvia os dois como uma tempestade. Mas, enquanto se moviam em direção à saída, Clara avistou uma figura familiar no meio do pânico. Era Sofia, que também estava tentando se afastar da cena. Clara! Pedro! Ela gritou desesperada, correndo na direção deles. Vocês têm que ouvir o que eu descobri. É muito mais sério do que imaginamos. Mas antes que pudesse continuar, mais uma explosão ocorreu, desta vez ainda mais próxima. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Imediatamente o caos aumentou. As pessoas começaram a gritar e a correr. Clara sentiu seu coração na garganta. Precisamos sair, disse Pedro puxando-a novamente. Então, Clara viu algo que a fez parar. Olhou para o rosto do homem pálido, que agora estava sendo cercado por outros. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que causou um arrepio em sua espinha. Você precisa saber a verdade, Clara, antes que seja tarde demais. E com esses últimos gritos, o homem se virou, dando um passo em direção à saída, mas foi interrompido por mais um grupo de homens de terno que apareciam na porta. Eles pareciam mais ameaçadores, a frieza em seus rostos claramente visível. O que está acontecendo aqui? Um deles exigiu. O homem pálido hesitou. Clara, eles estão atrás do artefato. Não deixe que eles o encontrem. Clara e Pedro trocaram olhares atordoados. Artefato? Pedro sussurrou a expressão de desconforto em seu rosto. Isto não é uma guerra apenas contra seu pai. É uma guerra que envolve você também, gritou o homem, sua voz agora repleta de desespero. Mas antes que pudesse explicar mais, um dos homens de Erno avançou, como que respondendo ao chamado do caos. Clara, nós precisamos de você. É uma questão de vida ou morte. As palavras ecoaram como um choque. Do que você está falando? Clara mal conseguia se lembrar de respirar.
Em um movimento rápido e inesperado, um dos homens puxou um objeto, um celular que mostrava uma foto. Clara estremeceu ao reconhecer a mulher que estava na imagem e fez a conexão instantaneamente. Era a mesma mulher do retrato que estava na caixa do pai. Ela não é apenas uma ligação do passado. É sua mãe, Clara. As palavras pesadas caíram como uma bomba, levando Clara à beira do desmaio. As memórias que ela pensava ter eram uma ilusão? Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava. A dúvida a consumia. Todos na sala pareciam mais confusos, mais agitados e gesticulavam, mas Clara não ouvia mais nada. Eu não posso acreditar nisso. Meu pai, ele nunca mencionou. Porque ele teve que esconder a verdade para te proteger. O homem de terno continuou, o olhar ardente. Precisamos que você venha conosco. A vida de todos está em risco. Os gritos e o caos ao redor aumentavam, mas no fundo, Clara começou a sentir uma conexão quente com aquelas revelações. Seu coração estava partido, mas havia uma faísca de esperança. Precisava de respostas. O que mais você sabe? Ela perguntou, a determinação renascendo. Mas o que isso significaria para ela e para Pedro? O homem hesitou. A verdade está mais próxima do que você imagina. Mas, Clara, haverá mais perdas antes que você descubra tudo. E antes que pudesse mais, uma nova explosão explodiu, desta vez dentro da delegacia, inundando o espaço com fumaça e gritos. Clara e Pedro se agarraram, enquanto tudo ao seu redor se desmoronava. O que acabara de começar parecia muito maior do que suas vidas. Nesse instante, um grito cortou o ar, e Clara virou-se para ver o homem pálido, agora gravemente ferido, sendo arrastado por um grupo de homens que não pareciam nada amigáveis. Ele olhou para Clara, seus olhos transmitindo uma última mensagem, um pedido de ajuda desesperado. Clara, confia em mim. Não é o que parece, gritou ele, mas as palavras mal chegavam até ela. Pedro puxou Clara para longe, mas seu coração disparou ao ver a expressão de dor e desespero no rosto do homem. Algo estava extremamente errado. Clara, não podemos ficar, Pedro insistiu, puxando-a novamente. Mas Clara hesitou. Uma parte dela queria entender o que estava acontecendo, querer acreditar no homem que parecia estar em um turbilhão de perigos. Com um último olhar, Clara decidiu. Pedro, eu não posso deixar ele assim. A pressão dentro dela crescia e ela se lançou em direção ao homem. Mas no meio do caminho, uma nova explosão atingiu a entrada da delegacia, cobrindo tudo com uma chuva de detritos e fumaça. Clara foi lançada para trás, caindo ao chão, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma sombra colossal se ergueu atrás dela. Uma figura imponente emergiu da fumaça, com uma presença que sugeria poder e malícia. Clara Feitosa, a voz soou como um trovão. Você não sabe o que está prestes a despertar. O que seu pai fez, você também fará, e não há como fugir disso. O cheiro de fumaça e o pânico a envolveram, enquanto Clara sentia que o chão a deixava. A verdade e o engano estavam prestes a colidir em sua vida, e ela percebeu que talvez todos à sua volta tivessem segredos ainda mais profundos. Em um momento, tudo virara de cabeça para baixo, e a busca por respostas se tornara uma corrida desenfreada pela sobrevivência. O que estava escondido nas sombras poderia ser mais perigoso do que ela poderia imaginar. Clara estava paralisada, absorvendo o que acabara de ouvir. O peso das palavras tráfico de artesanato raro ecoava em sua mente. Ela não conseguia pensar com clareza. O olhar se fixava em Pedro, que estava tão surpreso quanto ela. O ambiente estava opressor, como se o ar tivesse se tornado denso. Mas antes que pudesse formular uma resposta, a situação se transformou em um caos.
As janelas da delegacia vibraram e o chão parecia se movendo sob seus pés. O povo começou a gritar, fugindo em todas as direções. Clara, aflita, procurou a fonte daquele barulho, mas a confusão tomou conta. O homem que clamava sobre seu pai caiu ao chão, involuntariamente se contorcendo, como se o impacto da explosão tivesse atingido seu corpo. Clara! Pedro segurou seu braço, puxando-a em direção à saída. Vamos, agora! A urgência na voz dele fez seu coração disparar. Mas e o que está acontecendo? Clara perguntou, um frio na barriga. Não dá tempo, você vai se sentir mais segura fora daqui. Ele puxou, arrastando-a pela multidão que corria. O tumulto se espalhava. As vozes misturadas tornavam-se um ruído ensurdecedor, e a confusão envolvia os dois como uma tempestade. Mas enquanto se moviam em direção à saída, Clara avistou uma figura familiar no meio do pânico. Era Sofia, que tentou se afastar da cena. — Clara! Pedro! Ela gritou desesperada, correndo na direção deles. — Vocês têm que ouvir o que eu descobri. É muito mais sério do que imaginamos. Mas antes que pudesse continuar, mais uma explosão ocorreu, desta vez ainda mais próxima. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Imediatamente, o caos aumentou. As pessoas começaram a gritar e a correr. Clara sentiu seu coração na garganta. — Precisamos sair, disse Pedro, puxando-a novamente. Então Clara viu algo que a fez parar. Olhou para o rosto do homem pálido, que agora estava sendo cercado por outros. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que causou um arrepio em sua espinha. — Você precisa saber a verdade, Clara, antes que seja tarde demais. E com esses últimos gritos, o homem se virou, dando um passo em direção à saída, mas foi interrompido por um grupo de homens de terno que parecia mais ameaçador. — O que está acontecendo aqui? Um deles exigiu. O homem pálido hesitou. — Clara, eles estão atrás do artefato. Não deixe que eles o encontrem. Clara e Pedro trocaram olhares atordoados. — Artefato? Pedro sussurrou, a expressão de desconforto em seu rosto. — Isto não é uma guerra apenas contra seu pai. É uma guerra que envolve você também, gritou o homem, sua voz agora repleta de desespero. Mas antes que pudesse explicar mais, um dos homens de terno avançou. — Clara, nós precisamos de você. É uma questão de vida ou morte. As palavras ecoaram como um choque. — Do que você está falando? Clara mal conseguia se lembrar de respirar. Em um movimento rápido e inesperado, um dos homens puxou um objeto. Era um celular que mostrava uma foto. Clara estremeceu ao reconhecer a mulher na imagem. Era a mesma mulher do retrato que estava na caixa do pai. Ela não é apenas uma ligação do passado. É sua mãe, Clara. As palavras pesadas caíram como uma bomba, levando Clara à beira do desmaio. As memórias que ela pensava ter eram uma ilusão? Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava, a dúvida a consumia. Todos na sala pareciam mais confusos, mas Clara não ouvia mais nada. Meu pai, ele nunca mencionou, porque ele teve que esconder a verdade para te proteger. O homem explicou. Precisamos que você venha conosco. A vida de todos está em risco. Os gritos e o caos ao redor aumentavam, mas uma chama de determinação começou a surgir dentro dela. — O que mais você sabe? Ela perguntou. Mas antes que pudesse mais, uma nova explosão irrompeu, e no meio da fumaça, Clara viu o homem pálido cair ao chão, aparentemente ferido. Uma multidão de pessoas agora se aglomerava ao redor, gritando e empurrando uns aos outros. O terror estava na face de todos. Algo em Clara mudou instante a instante. Quando ela olhou para o homem pálido, fazendo um esforço para se levantar, o que viu a paralisou novamente. Ele raspou a mão no chão, e enquanto se levantava, a camiseta dele se ergueu, revelando uma cicatriz bem marcada em sua barriga.
Ela foi tomada por uma sensação estranha, como se a cena a disparasse para um momento do passado. Clara, o homem chamou, seus olhos ardendo, como se acesas por uma lembrança sufocante. Não pode deixá-los pegar você. E naquele segundo, a verdade desabou sobre Clara como um tsunami. O Warren, ele não era um estranho. Ela havia visto aquelas feições antes, apenas em uma lembrança distante e borrada. Algo do final de uma tarde ensolarada com seu pai, um dia em que ele olhou para ela e sorriu ao mesmo tempo em que a mulher da foto sorria. Era um fragmento, um pedaço de memória sufocado. Ela não via aquela mulher há anos, mas aquele homem era quem? O irmão dela. Um laço perdido. Você é meu irmão? Clara perguntou, os olhos arregalados de choque. Um silêncio mortal se abateu sobre a cena. Pedro olhou para ela chocado. É complicadíssimo. O homem ofegante respondeu, mas a multidão ecoava o caos ao longe, como se respondendo às altas chamas do tumulto. Clara, precisamos ir agora! Gritou Pedro, mas Clara estava em choque, buscando respostas. O que isso significava? O que ainda estava escondido? Enquanto as sirenes cortavam o ar e as sombras começavam a se erguer novamente, Clara olhou para o que ainda estava por vir. Os segredos do passado, cuidadosamente escondidos, estavam apenas começando a se revelar. E com a revelação de um irmão perdido, Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que sua própria vida e que o destino começava a desenhar uma trajetória irreversível. Uma corrida contra o tempo tinha iniciado. Clara estava paralisada, absorvendo o que acabara de ouvir. O peso das palavras "você é meu irmão" ressoou em sua mente. O pânico e a confusão a envolviam com um manto pesado. Ao seu lado, Pedro estava sem saber o que pensar, seus olhos se alternando entre Clara e o homem pálido. A verdade que começava a emergir era insuportável. Ela precisava de respostas, mas o caos à sua volta estava prestes a se intensificar. Uma nova explosão, mais próxima, fez o chão tremer. Clara se virou, seu instinto gritando para que se afastasse. A fumaça densa se arrastava até eles e os gritos aumentavam ao fundo. "Vamos! Agora!" gritou Pedro, puxando-a pela mão. Mas algo a segurava. O homem a encarava intensamente. "Clara, é sério. Você não pode!" Mas a frase ficou presa em sua garganta. Repentinamente, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados entrou, com expressões frias como gelo. Um deles, um líder de fato, olhou diretamente para ela. Clara feitosa. Sua voz cortou a confusão. "Vimos você. Você não pode sair daqui. O artefato está em perigo." A adrenalina disparou no corpo de Clara. "Artefato? Que artefato?" Sua mente girava, tentando juntar as peças. O homem ao seu lado, que se dizia seu irmão, parecia estar tão perdido quanto ela. "Estamos correndo contra o tempo, Clara," ele disse, os olhos vidrados. "Ele tem que te encontrar." Então tudo desmoronou. Um dos homens armados puxou um celular e mostrou uma foto. Era do artefato. Mas não era apenas uma peça de cerâmica. Era uma relíquia ancestral, cheia de sinais e símbolos. Clara sentiu seu corpo gelar. Isso pertenceu ao meu pai? Exatamente. Ele sempre teve o artefato. E agora aqueles homens sabem que ele está com você. O pânico na voz dele a levou a um ponto de ruptura. Clara deu um passo para trás, sentindo que o chão estava se desintegrando sob seus pés. "Eu não entendo. Meu pai não era um criminoso," gritou Clara, enquanto a sala girava ao seu redor. A pressão estava insuportável. Ele estava prestes a responder quando um grito ecoou no meio do tumulto. "Ele está aqui, o verdadeiro traidor." Um homem com um olhar específico apareceu, o rosto impassível.
Clara esqueceu seu medo momentaneamente, recuando para trás. Era ele, seu pai. Mas a imagem dele a atingiu como um punho. O homem na sala não era o pai que conhecia. Ele tinha uma expressão sombria que não combinava com as lembranças carinhosas de sua infância. Era um vazio ameaçador. Clara, você não pode confiar nele. O homem que se dizia seu irmão gritou. Ele está no meio disso tudo, envolvido até o pescoço. Ela ficou em silêncio, absorvendo as informações. O choque a paralisava. Seu pai, o homem que sempre fora seu refúgio, agora era um agente do caos. O que mais ele havia escondido? Espere! Suba! Um dos homens armados gritou, abafando a conversa. O pânico regressou e as caras ao seu redor se tornaram máscaras de desespero. Clara olhou para Pedro, que estava tão perdido quanto ela. O homem vermelho pelo lado, ofegante e parecendo ferido, ficou em pé gritando. Precisamos sair. Eles vão nos pegar. A atmosfera estava carregada de tensão. Clara percebeu que estava em jogo. Vamos! Gritou ela, pela primeira vez dominando o medo. Mas a verdade ainda pesava sobre ela. Quem era realmente seu pai? Seus pensamentos foram interrompidos por um estalo alto. Clara olhou para o local de onde vinha o som e viu uma porta se fechando bruscamente. Agora, o homem pálido, que se dizia seu irmão, empurrou uma passagem lateral, indicando que a saída era ali. Mas em um piscar de olhos, uma sombra se projetou em direção a eles. O homem que uma vez viu como seu herói, agora estava diante dela, uma expressão de traição pura em seu rosto. Você não deveria estar aqui, Clara, disse ele, e tudo dentro dela despencou. O que significava aquilo? As revelações deixaram espaço para mais segredos. Embora estivessem fugindo, agora tudo estava em questão. Quem era seu pai? Quem era seu irmão? E, principalmente, que segredos explosivos estavam prestes a ser desvelados? E, no fundo, uma única pergunta queimava em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Clara estava paralisada, absorvendo o que acabara de ouvir. O homem que se dizia seu irmão estava com um olhar angustiado, implorando por compreensão. A tensão no ar era palpável. Seu pai, um traidor? Não podia ser. As explosões e o caos ao redor pareciam distantes agora, enquanto sua mente tentava processar tudo. Clara, escute, ele começou, mas a voz dele foi cortada por outra explosão, desta vez dentro da sala. O teto desabou em uma nuvem de poeira e destroços. Clara sentiu o empurrão, e tudo se transformou em um turbilhão. O homem a puxava, e Pedro estava a seu lado, segurando sua mão firmemente. Precisamos sair! Agora! Gritou Pedro enquanto olhava para trás, preocupado com a fumaça que se espalhava tão rápido. Clara não hesitou. Eles corriam juntos, atravessando a confusão. Mas no meio da multidão, meninos e homens corriam em pânico. Clara avistou o homem pálido, sendo arrastado pela multidão. Ele está em perigo, pensou. Mas Pedro não parou. Clara, não podemos ajudar. Vamos! A urgência na voz dele a fez hesitar. O homem virou-se e gritou. Você precisa saber a verdade, Clara. A verdade está... Mas um estrondo crescente abafou suas palavras. Clara girou, ainda em pânico, mas o que viu a fez parar. Uma figura imponente estava parada na entrada, envolta em sombras. Com um terno negro impecável, o homem olhava fixamente para Clara. Feitosa! Sua voz ecoou. O choque a atingiu. Era ele, o homem que ela pensava estar apenas em suas memórias, seu pai. Mas naquela hora, os olhos dele não demonstravam amor. Eram frios, cheios de um desprezo que Clara nunca havia visto antes. Você não deveria estar aqui, Clara, ele disse.
O chão pareceu desmoronar sob seus pés. Ao lado, seu irmão se lançou para a frente. Pai, você precisa dizer a verdade a ela agora. Não é hora para revelações, menino. O pai gritou, mas o jovem insistia. Ela merece saber quem você realmente é. A tensão aumentou. A multidão se comprimindo ao redor e Clara mal conseguia respirar. Havia algo mais nessa cena, algo que estava prestes a desmoronar. Antes que pudesse entender, seu pai puxou uma peça de cerâmica de dentro do paletó. Era idêntica àquela que ela tinha na caixa. Mas havia marcas estranhas, símbolos que nunca havia visto. Você não sabe, Clara. Esta peça é muito mais do que imagina. Ela não deve cair em mãos erradas. Do que você está falando? Clara gritou, confusa e com raiva. Você está me dizendo que meu passado foi uma farsa? Essa é a questão, minha filha. O artefato que você afinal possui está ligado a uma organização que tem muitos interesses, e o que aconteceu com sua mãe é parte disso. A confusão estava além do que Clara poderia suportar. Sua mente estava uma tempestade de sentimentos, perguntas que pareciam não ter resposta. Mãe, você nunca falou sobre ela, porque eu protegeria você de tudo isso. Ele respondeu, o desespero se misturando à raiva. A verdade é que a sua mãe... Ele parou. Os olhos dele se arregalaram. E antes que pudesse terminar, o grito cortou a sala. Um homem que se escondia no fundo, com um olhar aterrorizado, gritou: Ele não é seu pai, ele é o impostor, ele matou sua verdadeira mãe. Silêncio, com eficaz esclarecimento, não era apenas um alarde. Clara sentiu como se o chão sumisse sob seus pés novamente. O que isso significava? Como assim, impostor? O olhar dela se voltou para o homem que se dizia pai. Você... Não pode, Clara murmurou em estado de choque. O que mais ele havia escondido? O homem se estreitou. As ligações com as memórias começaram a se desvanecer. Os outros virão para buscar o artefato e você, Clara. Não confie nele. O grito do homem ecoou em sua mente enquanto um novo pânico crescia dentro dela. Vamos! Pedro puxou, tentando tirar Clara daquela situação. Ela sentiu a pressão aumentar, a dúvida se tornando um veneno em suas veias. As vozes ao redor se misturavam, mas uma única pergunta a assolava: quem ela realmente era? E enquanto começava a correr, duas verdades a perseguiam. A transformando em um alvo em uma batalha que ela nem sabia que existia. Sabia que nada seria como antes, e a busca por respostas apenas começava. Clara correu, a adrenalina impulsionando. O que seu pai havia dito, os gritos, a fumaça, tudo parecia um pesadelo que nunca acabava. Ela precisava entender, precisava de respostas. A gente precisa sair, agora! Pedro puxou a mão dela, mas Clara parou. O homem que dizia ser seu irmão estava logo atrás. Sua expressão misturava preocupação e determinação. Confie em mim, é a única chance. A confusão reinava na sala, ecoado por gritos e sirenes. Clara olhou para trás. Seu pai estava lá, controlando a situação, mas algo em seu olhar não parecia genuíno. Havia desespero ali. Clara! Ele começou, mas a voz estava perdida entre o caos. Pai! Ela gritou, mas a palavra saiu frágil, como se a confiança tivesse escorregado de suas mãos. Sentiu as lágrimas se acumularem. O que você está escondendo de mim? A verdade estava vindo à tona, e Clara não tinha mais como ignorá-la. O homem à sua frente a encarava, um misto de tristeza e urgência. Se o artefato caiu nas mãos erradas, não há como voltar atrás. Eles te querem, Clara. Precisamos ir antes que seja tarde demais. O tempo parecia estagnar enquanto a realidade se desfazia ao seu redor. Clara respirou fundo e, com um gesto rápido, tomou a decisão. Vamos! Pedro e o homem a seguiram,
e juntos eles correram para a saída. A cada passo, a incerteza da verdade se intensificava. O que está acontecendo? Quem são eles? Pedro sussurrou, a preocupação clara em seus olhos. Antes que pudessem chegar ao fim do corredor, uma voz poderosa ecoou. Parem! Um grupo de homens armados bloqueava a saída. A tensão tomou conta do ar e, por um breve momento, o mundo pareceu parar. Clara sentiu um aperto no coração. Era agora ou nunca. Clara, escute! O homem a puxou em direção a uma porta lateral. É a única saída. Elas correram, mas os homens o seguiam de perto. Clara sentiu o chão vibrar com a energia proporcional ao seu medo. O que ela encontraria do outro lado? Enquanto se esgueiravam por um túnel escuro e úmido, Clara não pôde deixar de pensar na sua mãe. Será que ela ainda estava viva? O que ela tinha a ver com tudo aquilo? A cada passo, seus pensamentos se tornavam mais confusos. A sua mãe precisava descobrir sobre você. O homem havia dito. Era como se cada palavra queimasse dentro dela. A passagem levou a um pequeno barco à beira de um lago. A luz da lua refletia na água, uma imagem surreal em meio ao turbilhão. Entram, rápido! O homem ordenou. E sem hesitar, Clara e Pedro pularam para dentro. Para onde vamos? Pedro perguntou, olhando ansiosamente para os lados. Precisamos ir para longe e planejar o próximo passo, respondeu o homem, começando a remar. Agora a verdade parecia mais próxima do que nunca, mas Clara sentia o peso do medo. As revelações que surgiram até agora só a deixaram mais confusa. Eu não sei se posso confiar em você, disse ela, olhando diretamente para o homem. Você diz que é meu irmão, mas quem realmente é você? Ele respirou fundo, como se estivesse carregando um fardo enorme. Eu sou Lucas, e sua mãe é tão importante quanto o artefato que você possui. Eles não vão parar até que encontrem você. Podemos, mas só se trabalharmos juntos. Clara trocou olhares com Pedro. Tudo ainda parecia nebuloso, mas talvez houvesse uma forma de descobrir a verdade. Uma esperança começou a brotar dentro dela, mas ao mesmo tempo o perigo ainda estava muito presente. Eu não sei se estou pronta, murmurou Clara, o coração acelerado. Enquanto o barco se afastava da margem, Clara olhou para trás, a vila se afastando, suas lembranças se desvanecendo. O futuro era uma incógnita perigosa, e a única certeza que tinha era que a jornada estava apenas começando. E assim, com um aperto no peito e determinação nos olhos, Clara sabia que precisaria enfrentar seus medos para encontrar respostas. Agora, antes que tudo isso termine, eu preciso que você faça uma coisa importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso é crucial para alimentar o algoritmo e manter a chama do nosso canal acesa. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o